de redação. Meu nome é Cíntia Botelho e hoje estudaremos literatura. Na aula de hoje, nós iremos estudar a escola literária Simbolismo. Você conhece a escola? Simbolismo, uma palavra que lembra simbologia, símbolos, não é? É isso mesmo. A escola literária é uma escola que iniciou na Europa e geralmente vai ser assim, tá, pessoal? As escolas literárias, elas surgem na Europa, depois elas vêm para o Brasil, tá? Bem depois ou até mesmo ao mesmo tempo. Surge na Europa e logo em seguida já vem para o Brasil e elas continuam concomitantemente, certo? Mas o que é o simbolismo? Uma escola literária do século XIX, uma escola que veio para se opor ao realismo, ao parnasianismo e ao naturalismo, que eram escolas do momento. O simbolismo, ele chega aqui ao Brasil no final do século XIX, tá? E ele vai se perdurar, vai se estender até mais ou menos 1915, tá? Com a Guerra Mundial, que vai marcar mais ou menos o final. É uma escola realmente com duração pequena, certo? E no momento dela, aqui em especial no Brasil, não teve tanto valor, né? Não é que ela não tenha valor, ela não teve valor aqui quando ocorreu no Brasil. Só décadas depois, como na década de 30, 40, é que ela teve um maior valor, foi mais valorizada, mais vista e também inspirou outros autores. Então, autores, escritores como Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, se inspiraram em alguns poemas, em alguns trechos que eles fizeram, tá, de poesia nessa escola literária, tá bom? Então vamos lá. O simbolismo tem um lema, né, que é sugerir, eis o sonho. É isso mesmo. O simbolismo é a arte da sugestão. Não é à toa que em seus poemas a gente vai ver muitas reticências. Eles sugerem sentimentos, sugerem simbologias, e ao passo que a gente vai lendo, a gente vai criando imagens na nossa mente, de acordo com sua experiência, tanto espiritual quanto de vida, tá? Então, o simbolismo é a arte do sugerir. E aí o simbolismo, ele está dentro de um contexto também psicológico por influência de Freud, tá? Veja, que Freud influencia nesse sentido o realismo, mas é uma análise psicológica do homem, segundo o seu comportamento. No simbolismo, ele vai reter de Freud a questão do sonho, o estudo sobre o sonho. Então, essa sugestão está ligada no sonho, entender o sonho, como se procede, essa arte, né, esse sentimento, esse enigma, esse mistério que é o sonho, tá bom? E aí, também é uma literatura da musicalidade. Falar de simbolismo, gente, é falar de sonho, é falar de musicalidade, é falar de sugestão, de simbologia. Então lembre-se disso, certo? Na musicalidade, não quer dizer que vai ter lá um poeta sempre recitando ou cantando, falando a letra de uma canção, de um poema e tocando, não. Essa musicalidade, ela está a partir das figuras de linguagens, ela está a partir da rima, ok? Vamos adiante. Então, o contexto histórico geral do simbolismo é esse aqui, onde a gente tem um pensamento ainda burguês, né? O século XIX é um século realmente da classe da burguesia, ok? Além desse pensamento burguês, há a Revolução Segunda, né? Revolução Industrial, então isso vai influenciar não só os mercados consumidores, mas também a organização dessa industrialização para os centros urbanos, ok? Além disso, olha, se ela vai se opor ao realismo, naturalismo e parnasianismo, é lógico que o simbolismo vai rejeitar o cientificismo, o materialismo e o racionalismo, porque são correntes, são características dessas três escolas literárias que eu acabei de citar. Lembrando que, apesar do simbolismo ter surgido para se opor a estas escolas literárias, ok? Não quer dizer que estas escolas morreram, acabaram, findaram, não. Ainda estavam ocorrendo, principalmente o parnasianismo. O parnasianismo ele ainda perdurou até a década de 20, com a chegada do modernismo aqui ao Brasil. Então, percebam que uma escola literária ela surge
para se opor, para negar a atual, né, uma anterior, e não quer dizer que ela acaba logo, não. Essa anterior, ela acaba de vez, não. Leva um tempo, às vezes leva mais do que um tempo, uma resistência. Então, como eu também já disse, né, o simbolismo é uma escola literária que durou pouco aqui no Brasil, porque ela não foi tão bem valorizada, então não acabou com o parnasianismo, muito pelo contrário, o parnasianismo ele se findou ainda depois do simbolismo aqui no Brasil, ok? E, por fim, nós sofremos influências, nós os portugueses também, tá? De europeus como Mallarmé e Baudelaire, certo? Dentro de uma temática simbólica, que eu já vou falar. As características dessa temática simbólica é tudo isso aqui e um pouquinho mais, né? Na verdade, é só para a gente se situar dentro dessa escola. Eu tenho símbolos, como eu já disse, né? Que o simbolismo vem dessa palavra, porque a ideia é sugerir mesmo imagens, tá? A partir dos sonhos, a partir da própria palavra, do sentimento. Esse sentimento é uma escola que vai buscar essa subjetividade, sim. Então, quando você estuda sobre o seu eu profundo, o mais profundo do homem, é estudar também sobre a subjetividade dele, a pessoalidade dele. Então, é uma característica, inclusive, que o simbolismo resgata do romantismo, tá? Sugestão sensorial. O que seria sensorial, gente? O que é sensorial? Não são os sentidos? Tato, olfato, paladar, visão, audição. Pois é, esses são os sentidos. Então, vai ser muito a calhar, né, muito bem visto no simbolismo. E essa mistura de sentidos é muito comum. Sabe que tem uma figura de linguagem que mistura os sentidos? Olha aqui, ó. Não sei se dá para ver. Sinestesia. Sinestesia é uma figura de linguagem que ela vai misturar dois ou mais sentidos. Por exemplo, quando você diz assim, nossa, essa moça tem um cheiro doce, né? Ora, cheiro é olfato, doce paladar. Como é que eu posso sentir o sabor de um cheiro? Louco isso, né? Poético. A sinestesia é uma figura de linguagem muito comum no simbolismo, certo? Então fique esperto nisso aí, é muito comum no simbolismo. Misticismo, transcendental, sublimação, o eu profundo, estão todos, né, interligados. É o metafísico. Gente, o simbolismo é uma escola literária é uma escola literária com a característica da religiosidade, mas se preocupa muito com a espiritualidade, sabe? Não é só pela questão, eu vou morrer, será que eu vou pro céu? Não, é o que tem além desse meu plano terrestre, o plano transcendental, o além desse plano que eu vivo, tá? O que está além do meu consciente, ou seja, no meu subconsciente, inconsciente e subconsciente. O que está além dentro do ser humano? Psicologicamente, olha a influência aí de Freud novamente. Quando o homem está dormindo e sonha, como se justifica isso? Então eles vão, pegando essa asa daí para poder querer entender, e isso chama mais a atenção deles, instiga eles a escreverem sobre isso. Ao mesmo tempo, tá? Que eles querem entender também a morte. Então, há um pessimismo, uma negatividade em relação às coisas ao redor dele, tá? E entender o que é que acontece nesse após-morte, o que acontece quando eu estou dormindo, o que acontece quando eu estou dormindo até com os olhos abertos e estou viajando na maionese, né? Sonhando com algumas coisas. Então, eles tentam entender isso e expressam isso de forma bem subjetiva nos sonetos. E aí, falando em soneto, né, que eu já falei nos outros vídeos, quando a gente estudou parnasianismo, é uma estrutura de texto, né, uma estrutura de poema fixo, que, apesar do simbolismo negar o parnasianismo, o soneto é um poema que o simbolismo ainda adere, ou seja, apesar dele negar o parnasianismo que usa soneto, ele pegou esse modelo de poema, de texto, para si. Então, no simbolismo é muito comum você ler versos, poemas, sonetos, muito mais do que prosa, tá?
E a preocupação formal. Preocupação formal, gente, culto da rima e distanciamento da vida, também descompromisso com as questões mundanas, são características do parnasianismo. Não sei se vocês lembram. Mas, apesar dele se opor, né, a certas questões do parnasianismo, realismo e naturalismo, como eu já disse, como a questão da ciência e da razão, tá? O simbolismo acaba estendendo algumas características comuns ao parnasianismo, que é justamente você não se preocupar com questões sociais e se preocupar com o texto, usando, nesse caso do simbolismo, a língua padrão, não é? A linguagem culta, rimas, que era muito comum também no parnasianismo, certo? Então se liguem nisso aí. A linguagem é vaga, porque a linguagem é vaga? Gente, se o simbolismo ele se preocupa em te sugerir sentimentos, imagens, símbolos, tem coisas, tem sugestões que não estão nesse nosso plano, estão no plano ilógico, então talvez você não consiga entender, tá? Só quem consegue entender é quem escreveu ou quem for passar por uma outra situação ou passou por uma situação próxima a isso, certo? Mas é muito comum eles sugerirem e a gente ficar assim, certo? E daí, né? Voei agora, tá? Mas, vamos lá. Figuras de linguagens. Mas então eu tenho o quê? Eu tenho, além da sinestesia, a aliteração, assonância e ecos. Ecos é a repetição da mesma palavra, tá, gente? Isso é comum também no simbolismo. E essas duas figuras aqui, a aliteração, a assonância, é muito comum no simbolismo também. E o que quer dizer isso, Cíndia? Gente, a aliteração, ó, repetição de consoantes. E a assonância, repetição de vogais. Ah, então fica repetindo a mesma vogal? É a. Não. Ele utiliza no texto palavras que vão ter coincidências de vogais. Ou isso é assonância, né? No caso da aliteração, ele vai utilizar no texto palavras que terá repetição de consoantes também, ok? A gente vai ver exemplos disso já. Então, focando um pouco mais em Portugal, porque essa escola foi bem forte lá, e também aqui no Brasil, apesar de ter não sido muito valorizada nesse tempo, a gente tem autores como Eugênio de Castro, né, em que ele teve Oaristas, que é uma coleção de poemas, que foi inaugural, esse poema foi inaugural em Portugal, tá? O simbolismo em Portugal. Fernando Pessoa, que foi um dos criadores da revista Orfeu, justamente para tratar de poemas que tivessem essa temática do simbolismo. Fernando Pessoa surge aí como poeta no simbolismo, mas ele é muito bem visto, principalmente aqui no Brasil e para o Enem, na época que ele foi poemas, ou melhor dizendo, textos que ele escreveu com temáticas e características do modernismo, certo? Então, o Fernando Pessoa, ele é simbolista, mas ele também é modernista. E é um autor que você vale a pena, de fato, estudar sobre ele, principalmente nessa escola do modernismo. Camilo Peçanha, perdão, que escreveu um dos poemas bem conhecidos, Castelos de Óbidos, tá? Já no Brasil, a gente tem esses dois principais autores, que é Cruz e Souza, que escreveu Missal, que é prosa e broquéis, poesia, e Alfonso de Guimarães, e um dos textos dele é Ismália, né? Um poema muito conhecido. Né? Cruz e Souza, gente, ele era negro, tá? E foi criado por uma família de brancos. Então ele perdeu os parentes, a esposa logo depois foi assassinada também. Ou seja, a vida dele vive em situações o tempo todo de atribulações, de dificuldade. Já não basta viver num século de muito preconceito racial, né? Em um século que está passando por transição do fim do tráfico negreiro e da libertação dos escravos. Ele tem a condição dele de preconceito, né, que a sociedade tem contra ele, o preconceito racial, e ele mesmo, né, se aceitar por
ser negro, porque isso era muito comum na época, o próprio negro não aceitar a sua raça, não gostar de si mesmo, e ele ficava nessa dicotomia, nessa dualidade entre defender a sua raça, não é? E lutar contra isso e ao mesmo tempo valorizar uma outra raça que foi uma raça a qual ele foi criado, a raça branca. Ele foi criado por brancos, então ele tem uma característica que é muito comum, que é a obsessão pela cor branca. Essa obsessão pela cor branca, nos textos dele, ele tem como algo puro, luminoso, alvo, positivo, certo? E é isso acaba sendo até contraditório, né? Uma vez que não só ele sendo negro, ele está valorizando uma raça que por muitos séculos até hoje foi e é dominante e maltratou a raça dele, né? A raça negra, ok? Então, é muito comum esse tipo de temática em Cruz e Souza. Além de temáticas como paisagem, natureza também, ele vai abordar sobre isso. Afonso de Guimarães, ele todo o tempo, né, e na maioria dos poemas dele, praticamente, ele vai abordar sobre uma noiva que ele perdeu, Constança. Ele sempre vai se referir a ela de alguma maneira. Ainda que não dê o nome dela, mas ele vai se referir a ela de uma forma assim, melancólica, pessimista, triste, sabe? Porque realmente é uma dor, né, perder alguém. E isso foi muito forte na vida dele. Então, além dessa temática, eles vão trazer também todos dois uma temática religiosa, justamente por uma das características do simbolismo, que é a espiritualidade. Essa espiritualidade não só está atrelada à questão da fé, de se agarrar com Deus, não é? Porque eu não, além de ser necessário para o cristão, eu não sei para onde eu vou, né, quando morrer, enfim, também essa necessidade de querer entender o inconsciente e o subconsciente, tá? Vamos adiante. Aí eu trouxe aqui exemplos de dois textos para a gente analisar de início Cruz e Souza, depois de Afonso de Guimarães. Cruz e Souza, vê só, diz assim, antífona: ó formas alvas, brancas, formas claras de luares, de neves, de neblinas, ó formas vagas, fluidas, cristalinas, incensos dos turíbulos das aras. Olha, gente, a. Assonância, repetição de vogal. Fora isso, olha a valorização do branco, relacionando a neblina a algo que é alvo, cristalino. Bom para ele, né? Do sonho as mais azuis de afaneidades, que fujam, que na estrofe se levantem, e as emoções, todas as castidades da alma do verso pelos versos cantem. A valorização aí da língua portuguesa, né? Da rima, da religiosidade também, né? Ó, fazendo aqui uma menção à castidade, também valorização da subjetividade, quando ele fala das emoções que devem ser levantadas, que a estrofe levanta para ele, causa nele, e o sonho também, que é uma característica do simbolismo, tá? Vamos lá, outro poema. Vilões que choram, já caiu no concurso isso aí, hein? Já caiu no vestibular também. E os sonhos soturnos, suspirados, mágoas amargas, melancolias, no sussurro monótono das águas, noturnamente entre ramagens frias. Até aqui, gente, já houve repetição de consoante M. Eu tenho o quê? Aliteração. Essa primeira estrofe a gente tem um pouco de melancolia, né? Mágoa, uma coisa pessimista, ruim, que traz uma dor. Outra temática deles, viu? Reforçando essa característica. Olha aqui, continuação. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos, vivas, vãs, vulcanizadas. Gente, olha aí, ele dá sugestões de imagens, a gente começa a imaginar
esses objetos aqui, eles juntos na nossa mente acabam não tendo muito sentido, né? Então está no âmbito aí do ilógico. Quanto mais profundo e lógico ou querer entender isso, eles vão estudar, trabalhar na palavra, no texto e fazer essa sugestão para a gente enquanto lê. Uma característica que vocês devem ter percebido é a repetição do V. Que figura de linguagem é essa? A literação. Muito bem. Análise agora de 2 trechos de textos de Afonso de Guimarães. O primeiro é "Hão de chorar por ela os cinamomos". Esse ela é Constança, lembra? A noiva dele que faleceu? Então vamos lá. "Hão de chorar por ela os cinamomos, murchando as flores ao tombar do dia, dos laranjais hão de cair os pomos, lembrando-se daquela que os colhia. As estrelas dirão, ai, nada somos, pois ela se morreu silente e fria, e pondo os olhos nela como pomos, hão de chorar a irmã que lhes sorria". Então, veja que tristeza, o sofrimento, que dor, o que ele está passando justamente pela morte dessa noiva dele. E ele vai abordar isso várias vezes, de uma forma pessimista, melancólica, tá? Vamos ao outro. Ismalha. Quando Ismalha enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. Olha que bonito, que poético, né? Ele viu uma lua no céu, viu uma lua no mar, quer dizer, Ismalha seria a lua no mar. Bonito isso, né? Olha o termo sonhar também, justamente para fazer menção, reforçando a ideia do simbolismo. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Gente, isso aqui me lembra bem aquela figura de linguagem eufemismo, né? Que é que você precisa dizer uma coisa negativa e usam as palavras para suavizar a notícia, a ideia. Na verdade aqui, gente, qual é a ideia que eu estou suavizando? Que ela morreu, não é? Ela morreu, foi morta ou se suicidou, não se sabe, fica aí a indagação, né, por esse trecho. Mas olha aí, ele não só fazendo referência a Deus, né, um ser espiritual, né, essa relação também com a morte, o mistério da morte também. Então, eu tenho mais características do simbolismo. Adiante, eu trouxe aqui para a nossa hora da leitura para vocês uma música atual, uma música contemporânea de Chico Buarque. O título é A Bela e a Fera. Atividade para vocês se distraírem, mas também entender um pouco mais sobre o simbolismo. Veja bem, é uma música que vai expressar as características do simbolismo. E a gente tem que lembrar que no simbolismo a gente tem rima, a gente tem musicalidade, é uma arte da sugestão, né? Pode ter reticências, vai fazer alusão, chamar a nossa atenção para símbolos, imagens, vai fazer alusão ao sonho, né? Pode tratar da morte como algo de fato, não só pessimista, mas também negativa, triste, né? A tristeza que a morte traz, essa dor, o sofrimento que ela traz, situações que estão ao nosso redor que nos inquietam, tá? Que vai tratar também da subjetividade, da nossa pessoalidade e que vai fazer com que a gente se instigue a querer entender mais o inconsciente, o subconsciente, aquilo que está no âmbito metafísico, transcendental e espiritual. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Até a próxima. Bons estudos!